Baruch atah Adonai, que o Eterno abençoe a vida de vocês. Hoje eu trouxe só um videozinho bem curto que eu quero falar de algo que cada um de nós deve ser em cada momento da nossa vida. E para isso que eu quero falar, eu quero basear em Mateus 5, de 11 a 13, que nos fala o seguinte: quão abençoados são vocês quando as pessoas os insultarem, perseguirem e inventarem todo tipo de calúnia contra vocês, pelo fato de me seguirem. Alegrem-se, fiquem felizes, porque grande é a sua recompensa no céu. Eles perseguiram da mesma forma os profetas que vieram antes de vocês. Quando você sofrer perseguição, quando você, por causa da verdade, por falar a verdade, te insultarem, te perseguirem, e nós estamos vivendo num momento hoje que as pessoas que falam a verdade, que alertam, elas são perseguidas, mas isso não é de hoje, como aqui o texto mesmo nos fala. Todos aqueles que falaram a verdade, todos aqueles que estão relatados nesta palavra, que muitas pessoas dizem seguir, mas que, infelizmente, muitas vezes deixam de observar e acreditam em fábulas, acreditam em histórias que não estão aqui na palavra. E por isso perseguem, condenam aqueles que falam a verdade, porque seguir aquilo que é falso é mais fácil, não vem com um peso, não vem com perseguição. Assim também nós vemos no decorrer da história do cristianismo, do judaísmo, aqueles que relataram aquilo que está na palavra foram perseguidos, mas olha que maravilha, quando você fala, você desaparece, a palavra continua aqui. Vocês são o sal da terra. Sim, o sal. Para que serve o sal? Alguém fala, alguma vez você já escutou falar, eu vou comer sal? Não, ninguém fala, eu vou comer sal. Mas quando um alimento que você vai almoçar, jantar, comer, não tiver sal, ele perde o gosto. Você vai comer um arroz, um feijão sem sal? Não. Mas você não fala que você vai comer o sal. Assim também é a vida das pessoas, assim foi a vida dessas pessoas aqui que foram perseguidas. Elas desapareceram na humanidade, mas é o exemplo delas, o testemunho delas, que até hoje faz com que as pessoas ainda tenham uma certa moral, uma certa ética diante das pessoas. Porque é esta palavra que nos ensina e que nos dá um caminho, uma luz para nós prosseguirmos. Então, se você é sal, lembre que você vai desaparecer. As pessoas não vão falar de você, mas as pessoas vão olhar o teu exemplo. As pessoas vão observar. Por quê? Sem a tua presença, as coisas se tornarão piores. Assim como um arroz sem sal, ele perde o sabor, ele perde o gosto. Assim também este mundo, sem a presença de pessoas que seguem esta palavra, perderia totalmente o sentido. E estas pessoas que vivem aqui, assim como a palavra afirma, que no final dos tempos, se o Senhor não abreviasse o tempo,
poucos estariam, né? Porque hoje nós podemos ver nos nossos dias, muitos abandonam a sã palavra, abandonam a verdade, não buscam. E olha, se houve um tempo em que você ser cego não é permitido, é nos nossos dias, porque as informações estão aí. Em todo canto você pode, você só vai ser cego se você quiser. Por quê? É só você buscar a verdade, mas as pessoas não buscam a verdade. Mas que você possa ser sal, como aqui afirma, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o gosto, como torná-lo salgado novamente? Uma vez que o sal é lançado na terra, na sujeira, ele perde o gosto, ele precisa salgar o alimento, ele precisa se separar, ele precisa ser separado, ele precisa ser puro para ele poder salgar. Então, muitas vezes você tem que se separar, sim. Você vai ficar sozinho. Você está afim de pagar o preço? Sim, ele não tem mais utilidade se ele se misturar com a sujeira. Perde o sentido. Sim, ele não tem mais utilidade, será jogado fora e pisado pelas pessoas. Que tipo de sal você é? Esse sal, a gente deixa essa pitada através do nosso exemplo na vida das pessoas. Nesses dias, eu concluí uma parte do meu trabalho. Eu espero que, e como eu falei, eu espero que aquela palavrinha, aquele ensino, aquele exemplo, possam ser o sal na vida das pessoas que passaram por mim. E eu faço esse vídeo justamente que aquilo que nós vivemos, que nós falamos, possa ser o sal na vida das pessoas que passam pela nossa vida. E que não é um trabalho nosso, mas que o Senhor possa, através do seu Espírito Santo, fazer a obra no coração e na vida das pessoas pelas quais nós passamos. E que o Eterno possa abençoar também a tua vida. Em cada momento em que você possa ser sal, possa ser, como na sequência que fala também, possa ser luz. Sim, que a tua vida, ao você desaparecer, o que vai ficar? Vai ficar as lembranças da tua vida, daquilo que você fez, daquilo que você falou, aquilo permanecerá. E quem dará a semenha, o crescimento a essa semente é o Eterno. E que o Eterno possa abençoar. E que você também possa ser o sal na vida de muitas pessoas. E não se importe, o sal não é visto, o sal não é falado, ele desaparece. Mas é ele que torna a vida daqueles que estão ao teu redor algo melhor. Porque sem você, sal, a vida das pessoas também se tornaria pior. E que o Eterno que está em você possa fazer frutificar, possa te dar ânimo,
possa te dar alegria ao você continuar sendo sal, aonde você se encontra. Sim, como a palavra fala aqui, eu até fiz um pequeno, li aqui, o sal na sociedade, o sal na sua empresa. Nós somos o sal da terra, sim. Se você segue esta palavra, você é o sal. Se você segue a Jesus, você é sal. Imaginamos o sal no arroz. Ninguém fala, eu vou comer sal. Mas arroz, vou comer arroz. O sal desaparece. Ele não aparece. Assim é o cristão, é aquele que segue esta palavra, é aquele que é o seguidor, o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, ele desaparece. Sim. E só assim ele pode se tornar frutífero. Pois enquanto ele não desaparece, ele é inútil. Então é necessário nós desaparecermos na vida das pessoas. Mas permanecer lá o que? O sal. O sal, quando ele é acrescentado a um alimento, ele desaparece. Mas é ele que dá sabor. Que a vida de você, que a tua vida, possa desaparecer na vida das pessoas que estão ao seu redor. Que você desapareça na sua casa, na sua família, na sua igreja, na sua empresa. Sim, que nós vamos desaparecer, mas que o sal que você foi possa fazer a diferença na vida daqueles que tiveram contato com você. Quando eu tenho contato com o sal salga, o sal purifica, o sal limpa. Sim, ele não só dá sabor, ele também purifica o alimento, ele conserva o alimento. Sim, o sal conserva o alimento. Que nós possamos, numa sociedade onde a mentira prevalece, o engano prevalece, você possa ser sal. Que o Eterno te abençoe ao ser sal neste mundo e que você sinta alegria, porque você está seguindo este caminho. Como o Eterno falou, bem abençoados, quão abençoados são vocês, quando as pessoas se insultarem, perseguirem, inventarem todo tipo de calúnia contra vocês, pelo fato de me seguirem, pelo fato de falarem a verdade. Alegrem-se, alegrem-se. A nossa recompensa não está aqui. A nossa recompensa está em Yeshua, em Adonai, em Jesus. Jesus tem. E Jesus falou, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Aquele que fala a verdade, aquele que traz a verdade, aquele que fala desta palavra, hoje também é perseguido. Mas que você possa ser o sal que purifica, o sal que dá sabor, o sal que conserva ainda este mundo. Conserva as pessoas, traz elas de volta à verdade. Não permite que elas venham a apodrecer. Sim, nós podemos ver o sal numa carne, ele se torna um charque. Agora, se ele tivesse sem o sal, ele apodreceria. Que você possa ser o sal, a salgar, a purificar, a dar sabor. É isso que eu desejo a você. E que nós possamos ser o sal da terra, como a palavra afirma. Mas para isso, nós precisamos da ajuda, e nós temos ajuda do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, de Yeshua, Jesus, e de Adonai, o Pai, que nos guarda, nos protege, nos orienta a cada dia.
E é somente pela graça dele que nós podemos viver na presença do Eterno. Que Deus te abençoe e te guarde. Baruch atah Adonai. Amém, amém, amém.